Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa etapa número 4, a aula número 4 da implementação do processo de segurança, de governança para uso de inteligência artificial na organização. E chegamos na etapa onde nós vamos identificar os requisitos e as obrigações para o uso de inteligência artificial na organização. Então, nós já passamos pela etapa de criação do business case, já passamos pela definição do escopo, já passamos pelo inventário e agora que nós já temos todas essas informações conosco, vamos para a parte de requisitos e obrigações. Ok? Então, antes da gente falar sobre isso, mas Dani, quais são os requisitos para tudo, para a gente fazer o uso de inteligência artificial da nossa organização? Que, na verdade, quais requisitos nós precisamos mapear na nossa organização? Então, nós vamos falar de requisitos legais, regulatórios, normativas, contratuais, ética, que é importantíssimo na parte de ética no uso da inteligência artificial, e os requisitos técnicos. Quando a gente fala de requisitos legais, nós estamos falando de leis, ou seja, tudo aquilo que é obrigatório, ok? É obrigatório. Quando nós falamos de requisitos regulatórios, nós estamos falando das normas emitidas por órgãos reguladores, que vocês vão ver daqui a pouco quais são essas normas, né? A parte de padrões técnicos exigidos por clientes ou certificações, que são as normativas. A parte dos requisitos que são exigidos em contrato, ok? Pode ser contrato de cliente, de parceiro, de fornecedor, não importa. Precisamos mapear todos esses requisitos. E a parte de ética, onde nós vamos ter os princípios de uso responsável na parte de inteligência artificial e a parte técnica. Quais são os requisitos de segurança da informação ou de cibersegurança que se aplicam especificamente, né, na parte de inteligência artificial. Mas vamos lá. Você vai fazer o download desse template. Eu já fui para a parte que interessa, que é como você vai usar este template. Nesse caso aqui, como você vai fazer? Importante você envolver o departamento ou área jurídica e também o DPO, ok? Então, o primeiro ponto é esse. Envolva todo mundo. Por isso que eu falo, faça amigos antes de precisar ter amigos. Por quê? Porque você, durante a implementação de qualquer sistema de gestão ou qualquer framework ou qualquer estrutura de trabalho, você precisa de alianças estratégicas com profissionais de outras áreas, unidade de negócio, departamento, não importa o nome da sua organização. Então, faça amigos antes de precisar ter amigos. Ok? Vamos lá? Então, envolve a turma. Você precisa do inventário que foi feito na etapa anterior. Etapa anterior, você vai precisar agora desse inventário. E aí, a gente vai começar a verificar o que se aplica, quem é o responsável por cada obrigação. Vamos identificar se nós temos alguma lacuna, algum gap, e vamos fazer a revisão semestral. Vamos lá? Requisitos legais e regulatórios no Brasil. Não vou ler todos eles, porque essa aula aqui não é para a gente ficar lendo o documento. Então, você tem aqui já quais são os requisitos legais no Brasil, ok? Se você está em Angola, se você está em Portugal, precisa adaptar esse template para a realidade do seu país, do país que você está atuando. Então, aqui nós temos para o Brasil. Então, tem as obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados para a Inteligência Artificial, como você vai atender isso, e aí você vai colocar aqui, ó, quais são os sistemas da sua organização que foram afetados. Mas, Dani, o que que é esse? Por que está esse código aqui? Porque lá na outra aula anterior, se você pulou a aula anterior, você não vai entender nada que está acontecendo a partir de agora. Você precisa trazer o código, o ID que você definiu lá na parte de inventário de ativos, de sistemas de inteligência artificial. Você vai trazer tudo isso para essa aula agora, ok? Então você vai colocar aqui quais são os sistemas afetados. Então temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? Temos também o marco legal da IA no Brasil. Então, eu já coloquei aqui quais são as obrigações.
como se preparar, né? O sistema, aí você vai colocar aqui os sistemas que estão em risco em relação a essa obrigação e qual que é o status, ok? Regulamentações setoriais aplicáveis, nesse caso você vai colocar do seu setor, Então, aqui eu coloquei, por exemplo, do Banco Central do Brasil, aqui eu coloquei da Agência Nacional de Saúde, a ANS e assim por diante, a Anatel, mas você precisa adaptar esse template para a realidade da sua organização, porque cada organização está no setor. Aí vem a parte de requisitos regulatórios internacionais. Por quê? Porque nós estamos num mundo globalizado. A nossa organização ela faz negócios, né? Ou tem processos, etc., rodando em outros países, principalmente quando a gente fala de cloud, geralmente a cloud está em algum lugar, né? Pode estar no nosso país, pode estar em outro país, mas vamos lá. Aqui você vai colocar quais são as obrigações, requisitos regulatórios internacionais que se aplicam à realidade da sua organização, ok? Então, também você vai colocar quais são os sistemas afetados por cada um deles e o status. Legal? Então, tem lá GDPR e assim por diante. Tá? Então, aqui eu já coloquei também outra, até da China eu já coloquei aqui, ó. Legal? Normas técnicas. Quando a gente fala de normas técnicas, aí, nesse caso aqui, eu estou trazendo a ISO e o NIST. Ok? Então, por exemplo, no caso da ISO, você tem esses requisitos aqui, ó. Você tem todos esses requisitos aqui para ISO. E aí você vai colocar o que implementar, aqui tem o que implementar, e você vai colocar o status de como que está a implementação. Se esse requisito se aplica para a sua organização, com certeza se aplica, né? Nem vou falar por quê, mas depende se você está implementando ou não a ISO 42001, se você faz uso de inteligência artificial, recomendo fortemente já colocar esses requisitos na documentação da sua organização. Por quê? Porque depois nós vamos mapear vou até mudar a tela aqui, vocês vão mapear quais são os controles internos necessários para atender esses requisitos. Ok? Vamos lá? Entendi, Dani. Então tem a parte da ISO, tem a parte de gestão de riscos para inteligência artificial, que é a ISO 23894 e assim por diante. Ok? Então tem lá o requisito, por exemplo, tem um processo estruturado de gestão de riscos. Então vamos lá, a gente precisa ter tudo isso implementado. Quem vai ser o responsável por isso? Você vai colocar aqui. Tá? Parte do NIST. O NIST tem um framework só para gestão de risco e inteligência artificial. Então, eu já trouxe aqui para vocês quais são as funções, as subcategorias principais, o que você vai implementar, e aí você vai colocar aqui da sua organização quem será o responsável. Tá bom? Requisitos contratuais de clientes. Aí aqui você vai colocar o quê? Quem é o seu cliente? Qual é o requisito que está lá no contrato? Quais são os sistemas afetados por esse requisito e qual que é o SLA? Ok? Então, coloque, só preencher essas informações aqui. Alterar o que está aqui, apagar o que está aqui nesse template e adaptar para a realidade da sua organização. Legal? Fornecedores é a mesma coisa. Coloca o nome do fornecedor, qual a obrigação contratual precisa ser atendida, quais sistemas de IA que são afetados por esse requisito, né, o que tem que atender esse requisito, e você põe o status lá de como está a implementação disso. Legal? Requisitos éticos de IA responsável. Aí vem o princípio ético, né? De não discriminação. Ou seja, né? Os sistemas de IA não devem discriminar as pessoas com base em raça, gênero, origem. Então precisa atender esse requisito. Para isso, você tem controles que serão implementados para atender esse requisito. Questão de transparência e explicabilidade. Mesma coisa. Você vai colocar o que significa isso, ok? E aí os controles e evidências que nós vamos implementar para atender esse requisito. Supervisão humana, a mesma coisa, tá bom? Aí vem aqui mais, privacidade por design, segurança e robustez,
responsabilidade e prestação de contas, auditabilidade e assim por diante. Perfeito? Então, você vai adaptar isso para sua organização. Para fechar, você vai fazer depois o mapeamento de obrigações versus sistemas. O que é esse mapeamento? Você vai colocar aqui quais são os seus sistemas de IA. Essa lista está lá na etapa anterior do inventário. E para cada sistema de IA, você vai mapear qual requisito ele precisa atender. Ok? Então já está tudo aqui detalhado. É só você selecionar qual requisito precisa atender aqui. Além de tudo isso. Por quê? Porque depois você vai para a fase de quais são os controles obrigatórios por nível de risco. Tudo isso para atender os requisitos, pessoal. Então tem lá, controle obrigatório, você precisa ter um inventário. Você precisa fazer uma avaliação de impacto na inteligência artificial na sua organização. Se tem dados pessoais, você também precisa fazer uma avaliação de impacto de dados, de proteção de dados. E assim por diante. Ó, todos os controles, eles existem, esses controles, eles existem para atender os requisitos, ok? Os controles existem para atender os requisitos. E aí você vai, a partir desse momento, você consegue ter uma visão de não conformidades. Então você vai ter lá a não conformidade identificada, a obrigação que foi violada, os sistemas afetados, a severidade, que é o responsável e o status. Então você vai criar a tabelinha aqui da sua organização. E aí vem o plano de ação. Ou seja, qual a ação que eu preciso executar agora, qual a obrigação ou requisito eu vou atender com essa adequação, quem é o responsável, qual que é o prazo e se eu preciso de dinheiro para implementar esse controle ou fazer essa adequação, aí quanto de investimento será necessário para cada etapa, para cada ação. Então você vai colocar aqui as ações que você mapeou, baseado em quê? O plano de adequação está baseado em quê? Está baseado, deixa eu subir aqui, nas não conformidades e nos gaps. Ok? Se você não está em conformidade, significa, ou se tem alguma lacuna, significa que você tem algo que você precisa fazer que você não fez até agora. Então, é só criar o plano de ação e vamos lá resolver essa questão. Legal? E para finalizar, você vai fazer um monitoramento das mudanças regulatórias. Então, é importante ficar atento às mudanças. Por quê? Porque qualquer mudança regulatória vai impactar os requisitos e as obrigações da organização. Tá bom? Então, a partir de agora, o que você vai fazer? Tem também indicadores que eu coloquei aqui, de performance, tem mais coisas, mas é isso, pessoal. Não vou passar os indicadores aqui. Por quê? Porque você vai adaptar primeiro, tem um inventário. Do inventário, você vai trazer... Deixa eu mudar aqui na tela. Nós estamos nessa fase 4. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte. Da etapa 3, você vai trazer para cá, para mapear, fazer essa correlação entre o que você identificou no inventário com os requisitos que você identificou, vai colocar tudo ali num documento só e a partir daquele momento você tem uma visão de tudo que você já tem de requisitos e obrigações e você também tem uma visão de quais requisitos e obrigações você precisa atender e não está atendendo ainda, ok? E aí depois, na próxima aula, que é a etapa número 5, nós vamos para a fase de definição de governança e papéis, ok? Então, chegamos ao final da etapa 4 da mentoria, da aula que nós estamos do módulo de inteligência artificial, da mentoria do Manual do CISO e espero você na próxima aula. Até lá! Valeu!